Amém. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. É um texto bem conhecido. E na semana passada, nós começamos uma série de mensagens sobre pertencer. O Eliezer trouxe uma mensagem, pertencentes a Cristo. Na semana passada, então, nós iniciamos esse processo. E hoje a gente continua com o mesmo título, o mesmo propósito, de mensagens. Hoje com outro título, a mensagem, Eu pertenço à Igreja de Jesus. Eu queria que nós lêssemos esse texto, Mateus capítulo 16, a partir do 13, fala: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Pode curvar sua cabeça. Senhor Jesus, nós nos colocamos mais uma vez na sua presença, mais uma vez diante do Senhor, nessa reunião, nesse lugar, nesse dia. Mais uma vez, Deus, nós te agradecemos pela sua santa misericórdia, por aquilo que o Senhor já testificou nos nossos corações nessa noite. E nós clamamos, Deus, agora que a tua palavra encontre, Senhor, lugar nos nossos corações. Que a tua palavra fale conosco, que as verdades, Deus, da sua santa palavra encham, Deus, os nossos corações nessa noite. É isso que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Você está com a sua Bíblia aberta ainda aí, em Mateus, no capítulo 16. Se você voltar um pouquinho, no capítulo 14, você vai perceber lá, no capítulo 14, que tem registrado alguns momentos que são muito impactantes no ministério de Jesus. Se você volta, capítulo 14, você vai ver a primeira multiplicação dos pães. O primeiro momento onde Jesus faz o milagre maravilhoso de multiplicar os pães e os peixes. Ainda no capítulo 14, é o momento que você vai ver também que Jesus anda sobre as águas. O Senhor aparece ali andando sobre as águas no meio da noite. Os discípulos se assustam, pensam que é um fantasma, mas é aquele momento onde Pedro pede para ir até o Senhor. A gente tem esse texto famoso em Mateus capítulo 14. Depois, se você seguir para Mateus capítulo 15, você vai ver Jesus expulsando demônios sobre a filha de uma mulher cananeia. A garota estava possessa e o Senhor expulsa os demônios, mostrando autoridade. Ele expulsa os demônios, liberta a menina. Ainda no capítulo 15, nós temos a segunda multiplicação dos pães que Jesus faz. Então, a gente chega no capítulo 16, depois de uma certa jornada já, então. Aqueles homens já tinham visto, aqueles discípulos já tinham visto, já tinham um tempo de jornada e, óbvio, já tinham visto coisas, Jesus executar coisas que eram inegáveis quanto à identidade dele. Ele é o Filho de Deus. Como esse homem não é o Messias prometido, fazendo essas coisas que ele faz. Então, eles já tinham provas incontestáveis. E aí, no capítulo 16, aí, Jesus pergunta, e ele faz a pergunta primeiro, não especificamente para eles, mas quem dizem que eu sou? Aqueles que estão longe, aqueles que não estão próximos a mim, não convivem tão próximos a mim, quem dizem eles que eu sou? Depois Jesus afunila a pergunta e fala: tá bom, mas e vocês que estão pertinho de mim, que está caminhando junto comigo já, que viram, como se ele tivesse dizendo: vocês viram todas essas coisas aí que foram executadas, vocês dizem que eu sou quem? E essa é uma pergunta importante para nós: quem é Cristo? Nós que dizemos que caminhamos perto dele, que pertencemos à igreja dele, para nós, quem é Jesus?
né? E aí tem o texto, talvez uma das declarações mais famosas do Evangelho, né? Que é quando Pedro olha para ele e fala: eu sei quem é o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Pedro estava declarando: o Senhor é o Messias prometido, não há outro, o Senhor é esse Messias. E aí, aqui já tem uma primeira coisa que pode chamar a nossa atenção, um primeiro elemento que chama a nossa atenção, porque foi quando Pedro teve essa revelação de Jesus, foi quando ele disse isso para Jesus, quando ele teve essa consciência da pessoa de Cristo, foi quando ele escutou a respeito de si próprio também, porque a resposta de Jesus engloba: tu, e eu digo também a você, tu és Pedro. Ou seja, quem nós somos tem origem na revelação do Filho de Deus. Foi quando Pedro teve essa revelação, foi quando ele enxergou isso, que ele escutou da boca do próprio Cristo, quem ele era. Então, quem nós somos tem origem no Filho de Deus. Está no verso 18, porque eu também te digo quem tu és. E Jesus vai fazer a declaração: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Amém? E eu queria que com esse pano de fundo, a gente entendesse algumas coisas. Olha aí de novo comigo o verso 18. Mateus 16, 18. A gente tem aí nesse versículo, nesse trecho, Pedro como parte de algo maior agora, né? Se a gente for ler de novo, está escrito: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira coisa é que nós temos aí a visão de Pedro como parte de algo maior. Aqui, esse texto é muito usado para dizer que Jesus estava dizendo que iria edificar a igreja dele sobre Pedro, que Pedro então seria ali, né, o sustentáculo da igreja, seria o ponto de partida da igreja. Mas a tradução das palavras aí no original não nos deixa entender o texto dessa maneira. Jesus faz um jogo aí com as palavras Pedro e pedra, quando ele diz: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O Senhor no original, né, a forma como ele diz, ele usa primeiro, tu és Pedro, ele usa a palavra Petrus, tu és Petrus. Petrus é um fragmento de pedra, é um pedaço de uma pedra, uma pedrinha. Então ele está falando, está olhando para Pedro e dizendo: tu és Petrus, uma pedrinha, um pedaço de pedra. E sobre essa Petra, então ele usa os termos Petrus e Petra. Petra é uma rocha inteira, é um penhasco, é uma cordilheira. Então Jesus está dizendo: Pedro, você é uma pedrinha, um Petrus. E sobre essa Petra aqui, ó, sobre a cordilheira, sobre a pedra inteira, nós vamos edificar juntos uma igreja. Pedro, você faz parte disso. Entendeu a fala? Em 1 Coríntios, capítulo 10, versos 3 e 4, o apóstolo Paulo usa a mesma expressão. 1 Coríntios 10, 3 vai dizer: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam de uma mesma fonte espiritual. Paulo está se referindo ao povo no deserto, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Paulo escreve: e a Petra era Cristo. A pedra grande, a cordilheira, a rocha maior é Cristo. Então, o Senhor está mostrando para Pedro: você faz parte de uma coisa muito grande. Você é uma pedrinha, você é um pedaço que faz parte de algo que eu estou construindo, a minha igreja. Amém? E nós somos também pedrinhas que compõem essa igreja. Nós pertencemos a essa igreja, a igreja de Jesus. Amém? Pedro fazia parte de algo maior, aqueles homens faziam parte de algo maior. Nós também fazemos parte de algo muito grande, chamado Igreja do Senhor Jesus. Ainda no verso 18, você lê comigo o final dele. O Senhor vai dizer: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora o Senhor mostra que não só vai edificar uma igreja, mas essa igreja é vitoriosa. Não há outro espaço, resultado possível para a igreja de Jesus. A igreja é vitoriosa. Contra todo intento do inferno, ele está dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por vezes esse texto é lido
como se fosse o inferno tentando entrar na igreja e fazer alguma coisa. Mas esse texto é justamente o contrário. As portas do inferno não vão suportar a pressão da igreja, que vai arrebentá-las a entrar e promover libertação em nome de Jesus. O texto é o contrário, né? O Senhor está dizendo, as portas lá do inferno não vão prevalecer, elas vão sucumbir. A igreja vence no final. Então todo mal, toda tentação, todo pecado, toda destruição, toda maldade, todas essas coisas chegam no fim. Por quê? Porque existem homens, mulheres de Deus que pronunciam o evangelho da paz. Amém? Onde o evangelho chega, os homens são amansados. Há a paz de Deus naquele lugar. E as pessoas começam a viver em função dessa paz. Então as portas do inferno não prevalecem. Então a igreja é vitoriosa. Verso 19 agora. Mateus 16, 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Chaves aqui indica a autoridade. Eu estou entregando na mão da igreja, além dela ser vitoriosa, ela terá em suas mãos a autoridade. Não uma autoridade que vem do homem, não uma autoridade que vem de nós, mas a autoridade que vem do nome que usamos, do sangue que está sobre nós. Em nome de Jesus que fazemos todas as coisas. Então há sobre nós essa autoridade. E depois ele diz, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Jesus usa uma expressão que era usada pelos rabinos na época. Os rabinos usavam o termo ligar e desligar toda vez que eles queriam falar a respeito de decisões que eram permitidas ou não permitidas, lícito ou ilícito, bom ou mal. Então eles usavam essa expressão, ligar e desligar. Está ligado, é permitido, é lícito, é bom, pode fazer. Está desligado, não é permitido, não é lícito, não é bom, não faça. Né? Jesus usa a mesma expressão para dizer que a igreja terá não só vitória, mas a autoridade de ligar e desligar. Como assim, autoridade para ligar e desligar? Nós, às vezes, vivemos como igreja e não temos essa percepção. Se há alguém sob o domínio do pecado, nós vamos pronunciar o evangelho em nome de Jesus. E poderá haver libertação naquele indivíduo, porque nós estamos anunciando a palavra em nome de Jesus. Se há alguém em possesso de demônios, amém? Muitas vezes os demônios hoje em dia parece que não estão dominando os corpos, mas as ideias. Mas mesmo assim, se há alguém em possesso de demônios, possesso de ideias malditas, nós, em nome de Jesus, vamos expulsar o demônio. Nós vamos chegar, você, irmão, não precisa de um pastor para isso. Não precisa de você, que tem o sangue de Jesus sobre você, que confessou Jesus com a sua boca, creu no seu coração, recebeu o Espírito Santo sobre você. Você vai dizer para aquele ente maligno, está repreendido em nome de Jesus, saia em nome de Jesus. E ele tem que sair. Porque você tem em suas mãos a autoridade dada pelo Senhor para fluir e proclamar o Evangelho. Então nós temos essa autoridade em nome de Jesus. Então onde nós estamos, quando nós nos reunimos, nós temos autoridade e o Espírito de Deus estará no nosso meio. Então sempre quando nos reunimos, é igual a canção antiga diz, os feridos de alma serão curados e os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes, eles são? Por quê? Porque o Espírito de Deus está aqui. E nós proclamamos esse Espírito no nosso meio. Então, se há uma causa que parece impossível de ser resolvida, nós vamos chamar o nome de Jesus. Nós vamos clamar o nome de Jesus. É o que Tiago escreve, está alguém aí feliz no meio de vocês? Cante salmos, adore ao Senhor. Né? Mas está alguém triste, ore ao Senhor. Tem alguém doente, chame os presbíteros, unja o doente com óleo e ele será curado. Essa é a palavra de Deus. Nós precisamos de fé nessa verdade e de consciência de quem nós somos ou do que nós fazemos parte. Amém? Glória a Deus. Até aqui você me entendeu? E aí eu queria que dentro dessa verdade de que nós fazemos parte da igreja de Jesus, pertencemos à igreja de Jesus. Eu queria que nós, então, com essa consciência de pertencimento, que a gente analisasse algumas verdades a respeito de pertencer à igreja de Jesus. As primeiras são essas.
Se eu pertenço à igreja de Jesus, é porque eu confessei Jesus com a minha boca, criei no meu coração, recebi o Espírito sobre mim. Eu agora sou parte desse time vitorioso, que é impossível perder uma batalha, porque vai em nome de Jesus. Eu faço parte desse time vitorioso que tem em suas mãos as chaves do reino de Deus dadas pelo Senhor, que tem o poder de ligar e desligar. Isso para proclamar o Evangelho, isso para proclamar a libertação, isso para anunciar as boas novas. É aqui que está a nossa autoridade. Amém? E dentro disso eu queria que nós pensássemos e tivéssemos consciência de algumas verdades. A primeira, se nós pertencemos à igreja de Jesus, nós precisamos ter consciência da urgência do Evangelho. O Evangelho é urgente. Vai comigo aí para Romanos, capítulo 13, verso 11. Romanos 13, 11. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Romanos capítulo 13, verso 11. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Paulo está dizendo, não dorme no ponto, já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Olha o que Paulo está escrevendo. Vocês conhecem o tempo, não dorme no ponto. E ele usa um contraste aí de dia e noite. Mas antes disso ele diz, a nossa salvação está hoje mais perto do que ontem. Ela está hoje mais perto do que quando nós cremos. O Senhor está mais perto hoje do que ontem, e amanhã estará mais perto do que hoje. Amém? Ele está dizendo, então, não durma, não dorme no ponto. Depois, ele usa o contraste do dia e da noite, vai alta a noite. Noite é um tempo de dificuldade, de tristeza, de falta de revelação, de dureza. É um tempo onde a escuridão governa. Ele está dizendo, vai alta a noite, mas o que vem chegando? Vem chegando o dia, quando brilha o sol da justiça, quando o Senhor brilhará sobre nós. Esse dia está vindo. Acordem, levantem, deixem as obras das trevas, se revistam com as armas da luz. É urgente. Consegue entender? Ele está pondo uma urgência nesse negócio. E mais, nós não podemos olhar para o que acontece nos nossos dias com os olhos céticos. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Olha como ele começou, vós outros que conheceis o tempo. Nós conhecemos o tempo, irmãos. Nós conhecemos aquilo que determina as eras, a palavra de Deus. Nós conhecemos. Nós não podemos olhar para as coisas que estão acontecendo no mundo e levá-las como, isso sempre aconteceu, guerras sempre aconteceram, doenças sempre aconteceram, terremotos sempre aconteceram. Mas nós não podemos, nós não temos esse direito, irmãos. Nós somos alertados pela palavra, nós pertencemos a uma igreja, nós conhecemos o tempo, nós sabemos que o Evangelho é urgente. Por mais que eu sei que tem muita loucura na internet, vídeo maluco, vídeo que deixa a gente um pouco desesperado. Só de vídeo da capa daquela revista The Economist, eu vi vários. Toda hora alguém fala uma coisa daquela capa daquela revista, né? E aí não acontece o que o cara fala, aí eles mudam. A gente fica louco, não é? Mas tem uma charge que é a seguinte, tem dois carinhas, um vendo televisão falando, estamos perdidos. Aí o outro está lendo a Bíblia falando, não, a gente está salvo. Né? Como colocar os nossos olhos na verdade, o tempo está próximo, ele está perto. A gente não pode olhar com os olhos céticos para o que está acontecendo. Terremotos em lugares onde nunca aconteceram. Né? Você já pensou cidades do norte do Brasil, do extremo norte do Brasil, tremendo por terremotos? Você já viu isso na sua vida? Pois aconteceu, as coisas estão acontecendo. E a gente tem que olhar, e o Senhor está anunciando a sua vinda, o seu retorno. Outra coisa, Cristo fala com os seus discípulos sobre essa urgência. Mateus 9, 37. Depois dele olhar para a multidão e se compadecer da multidão, ele fala, e então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Então ele olha para os discípulos, porque eles estão olhando para a multidão. Jesus se compadece da multidão, e ele fala, está vendo, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vamos orar, vamos rogar a Deus, para que Ele mande mais trabalhadores. Por quê? Porque é urgente. E aí logo no capítulo 10 de Mateus, a gente lê o final do 9. Quando começa o capítulo 10, o Senhor está revestindo os seus discípulos de poder e autoridade, dizendo para eles, vão pelas cidades, vão pelas vilas, levem o evangelho, curem os enfermos, libertem os que estão possessos de demônios, preguem a verdade. Por quê? Porque é urgente. Então, nós precisamos entender essa verdade, como parte da igreja de Jesus. O evangelho, ele é urgente. O nosso papel é anunciar esse evangelho, é anunciar essa mensagem, é falar sobre esse Cristo. Amém? Aleluia. Em segundo lugar, como parte da igreja de Cristo, como pertencentes à igreja de Jesus, nós precisamos de uma visão colaborativa. Vá comigo para Atos, capítulo 6, verso 1. Atos 6:1, texto também conhecido, que é o texto da instituição dos diáconos na igreja. O texto diz, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Havia na igreja, no meio do povo, um problema, e o problema era grave, não era qualquer problema. Viúvas estavam sendo esquecidas no momento da distribuição dos donativos. Isso é um problema grave. Então havia, de fato, um problema. Os apóstolos não negam que havia esse problema. Irmãos, na igreja vai ter problema. Vai ter problema. Nós vamos errar com você. Amém? Nós vamos errar com você. Não é uma questão de se nós vamos errar, é de quando nós vamos errar. Entende? Por quê? Porque nós somos o quê? Gente. E onde tem gente, dá problema. Mas o que é interessante aqui no texto é que o coração dos discípulos, dos apóstolos, foi de acertar. Esse é o nosso coração. Nós vamos errar porque nós somos falhos. Mas o coração é de quê? De acertar. De proclamar o evangelho. E o mais interessante é que os apóstolos não se posicionam como os executores da solução do problema. Tá bom, eu vou resolver, vou pegar aqui, né, vou lá, vou escolher umas pessoas aqui para levar essas cestas para elas vão ficar sem mais. Não, eles não se posicionam, eles dão oportunidade para que os irmãos pudessem ser colaborativos. Se você voltar no verso 3, irmãos, escolhei, vocês vão escolher. Homens assim, eles deram o direcionamento, mas aqueles irmãos tinham que ser colaborativos. Eles iam resolver o problema. Querido, a igreja não é um balcão onde nós recebemos bênçãos. Ela é uma mesa onde nós compartilhamos virtudes. Amém? Não é um balcão onde nós recebemos bênçãos. Porque se for um balcão para recebimento de bênçãos, se nós enxergarmos a igreja assim, como um balcão onde nós recolhemos nossas bênçãos, nós vamos fazer o quê? Murmurar, questionar, exigir, e por fim, nós vamos trocar o fornecedor. Como assim? O que você faz na padaria perto da sua casa, o pão fica ruim? Você reclama primeiro. E se não der certo, você troca de padaria. Por quê? Porque padaria é comércio, é negócio. No Tabão aqui tem uma ali que presta. E igreja? Igreja não é comércio. Igreja é família. O que nós fazemos? Nós nos assentamos. Nós compartilhamos.
nós pedimos perdão, nós perdoamos, e a igreja permanece. Toda vez que nós nos sentamos e enxergamos a igreja, não como um balcão de se recolher bênção, mas como uma mesa para compartilhar virtudes. Toda vez que a gente enxerga a igreja assim, é uma mesa onde eu compartilho com os irmãos. Toda visão de debilidade será oportunidade para a prestação de um serviço. Todas as vezes que a gente está numa mesa para compartilhar, nós vamos ter essa visão do reino, essa visão colaborativa. Vou te dar um exemplo. Ontem, estava conversando com o irmão, tomando um café, com o irmão, conversando com ele. E aí, ele me relatou um problema. Ele tem uma filha, né, casal, mas eu estava só com o marido. Eles têm uma filha, e ele me relatou um problema do ministério infantil. Irmãos, o problema que ele relatou é verdade. Ele está certinho, ele está certo. E ele me disse, ele não reclamou, ele fez uma exposição, né? Ele falou do problema. E ele estava certo, e eu fiz o que tinha que fazer, né? Falei para ele, querido, perdoa a gente, vai dar certo, né? Nós vamos melhorar. Aí eu tomei a cartada final, que eu pensei que ia acabar aí, né? Ele ia falar, aí eu pensei na minha cabeça lógica, né? Matemática. Eu vou pedir desculpa aqui, depois eu vou ter que resolver o problema, mas agora que eu vou pedir desculpa e tal, e nós vamos mudar de assunto, beleza. Não foi, irmãos, ele me deu um pé de rodo, porque ele falou assim, não, o senhor não está entendendo, eu quero ajudar. Eu não quero só, minha filha está lá, eu posso ajudar. Vai que eu dei um beijo nele, né? Eu falei, como é que é? Eu falei para ele, esse coração não isso não é comum. Por quê? Porque geralmente as pessoas reclamam. Ele falou, não, estou falando, é verdade, não é? Então, mas eu quero ajudar, eu quero. Como é que faz? O que tem que fazer para participar? Eu quero ir lá, porque eu posso fazer. Ele disse, é muito fácil eu falar, mas eu não estou lá fazendo. Entende? Todas as vezes que a gente está na mesa, compartilhando virtudes, toda visão de debilidade é uma oportunidade para o serviço. E a gente vai ter essa visão do reino de Deus. Está ruim, está complicado lá, mas eu posso fazer alguma coisa. Então eu vou fazer alguma coisa. Amém? Em terceiro lugar, se nós pertencemos à igreja de Jesus, nós buscaremos, por amor a Jesus e a sua igreja, fluir nos dons. Amém? Vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 12. Existem muitos dons, vários dons. Ninguém é tão ruim, tão pequeno ou tão pobre, que não tenha algo para dar, algo com o qual servir os irmãos, um dom para fazer. Paulo aqui, ele começa esse capítulo dizendo, no verso 1, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. A partir do verso 4 ele fala, ora, os dons são diversos, ou seja, existem vários dons, mas o Espírito é o mesmo. Então o Espírito que opera os dons sobre nós é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, ou seja, há muitos trabalhos que podem ser feitos. Mas ele diz, mas o Senhor é o mesmo. Né? O Senhor aí, essa palavra usada por Paulo, é como se fosse o patrão. Todo mundo trabalha para o mesmo patrão, é muito serviço. Mas está todo mundo aqui trabalhando para o mesmo patrão, entre aspas. Verso 6, existe diversidade nas realizações. Essa palavra realizações significa resultados. Existem diversidade de resultados, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Para um, aí Paulo começa agora. Para um é dada, mediante o Espírito, palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagre. A outro, profecias. A outro, discernimento de espíritos. E a um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. A cada pastor ele vai distribuir um dom? Não.
a cada líder, não, é cada um, individualmente. Lá no verso 31 do mesmo capítulo, a gente encerra essa sessão dizendo: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Procurai, você vai procurar. Você vai olhar para si, vai conversar com o Senhor, vai olhar para si e entender o que tem nas suas mãos, que possa servir o irmão. Que dom você tem, o que você sabe fazer, que possa servir a igreja. Mas o mais importante é o que vem no capítulo 13 depois. Porque ele começa o capítulo 13 dizendo: agora, depois de falar de todos esses dons, de todo esse negócio muito poderoso, agora eu vou falar com vocês de algo que é sobremaneira importante. Ele vai falar do dom supremo, que é qual? O amor. Sem o qual todos os outros dons se tornam apenas vaidade, se tornam coisas que não importam, se não tiver amor. Amém? Vai comigo agora para Romanos, outro lugar onde Paulo também fala dos dons. Romanos 12, verso 4. Olha só. Romanos 12, 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Agora ele coloca outros dons. Outras coisas estão aparecendo aqui em Romanos 12. E ele coloca mais uma vez que isso vem sobre todos nós. E existem dons aqui que não estão lá na classe dos dons do Espírito, não é? Aquele que exorta, aquele que leva consolação, aquele que chama o outro a levantar-se da sua situação, faça isso com dedicação. Aquele que contribui, aleluia. Você tem dinheiro? Tenho. Então abra a mão. É isso que Paulo está dizendo. O que contribui, o que tem no seu coração a generosidade, faça com liberalidade. Abra a mão, irmão. É isso que ele está falando. Quem quer o dom do dinheiro? Esse todo mundo quer, né? Aleluia, a gente quer isso. Amém. O que preside é o que administra, né? É o que coordena. Faça isso com diligência. O dom da misericórdia, faça isso com alegria. Ele está colocando os dons. Todos esses dons que nós lemos, 1 Coríntios, Romanos 12, são dons para todos, para todo mundo. Então tem alguma coisa aí, onde você está. E isso você precisa usar para abençoar o corpo, para abençoar a igreja, para que haja avanço no Evangelho, para que seu irmão seja curado, sarado. Amém? Agora, tem uma outra classe de dons, que são os dons por vocação. Talvez você se encaixe neles. Esses já não são para todos. Efésios, capítulo 4, verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele escolheu alguns. Esses vão ser apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses vão ser usados para edificar os santos. Se todos forem classificados um desses, se todos forem colocados, não haverá corpo para ser edificado. Então esses dons, nós entendemos, são os dons por vocação. E talvez você tenha uma vocação dessa. E como que eu faço para saber? Você tem que querer. No seu interior você quer isso. Você almeja isso. E a igreja, os irmãos, reconhecem isso em você. Veem isso na sua vida. Veem aquela vocação.
E a própria igreja te impulsiona para aquilo e te dá condições para aquilo acontecer. Amém? Mas existe algo que você pode fazer. Agora, a respeito dos dons ainda, nós precisamos entender, a primeira coisa, o que você tem nas suas mãos. O que você tem aí nas suas mãos? Que você pode fazer pelos outros. Você pode ofertar aos seus irmãos para que o evangelho flua. Qual talento você tem, capacidade, conhecimento, o que você possui? Agora, a primeira coisa, nós não podemos ter uma visão de importância equivocada. Nós não devemos nos esforçar para fazer aquilo que a gente acha mais importante. A gente tem que se esforçar para fazer aquilo para o qual nós somos chamados para fazer. Amém? A gente não pode olhar, de manhã até brinquei com o pessoal, como se fosse o Daciolin, lembra do Daciolin da internet? Eu não era nada lá na igreja, e agora eu sou baterista da igreja. Né? Como se fosse subindo de nível, assim, como se tivesse os níveis, né? Olha para você ver, eu estou lá na portaria. Da portaria eu vou vir para a porta do salão. Para a porta do salão eu vou vir para servir água para o pregador. Depois eu vou ser o pregador. O que tem de errado nessa mentalidade? Não, nada, não tem nada de errado. Só que você precisa entender onde você está, porque talvez o que você vai fazer para o reino nunca envolva estar aqui nesse lugar. E amém por isso. Glória a Deus por isso. Você não tem que fazer aquilo que a gente julga mais importante, né? Mas aquilo para o qual você foi chamado para fazer. O que você foi chamado para fazer? É isso que vai dar certo. Não, mas eu quero, né? Porque tem uma questão da alma, né? Não há, irmão, não há no céu, o céu VIP para pregadores, pastores, apóstolos, não é? Não tem céu VIP, irmão. Não existe isso. Se você chegou lá e você foi alguém extremamente simples, mas diligente naquilo que servia o corpo, irmão, o Senhor vai te receber e vai dizer, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. E se um pregador que chegou lá, que pregava para milhares de pessoas, foi diligente e fiel, o Senhor vai dizer, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Ele não vai pegar o pregador e pôr numa área VIP, vem, tem um VIP aqui. Não existe isso. Então, a grande questão é que Ele vai pagar todos nós. Ele vai nos entregar o que é a sua bondade para aquilo que fizemos para Ele. Mas a grande questão é que nós precisamos fazer aquilo que nós fomos chamados, aquilo para o qual você foi feito para fazer. Mas eu quero cantar, mas você não sabe cantar. Irmão, você não sabe cantar. Você não sabe. Não, mas eu quero. Não é querer, irmãos. É fisicamente impossível você cantar, entendeu? Não dá. Faz outra coisa. Tem um lugar que você vai servir. Não é verdade? A gente precisa achar esse lugar. Mas aí entra no outro problema. A outra questão relacionada aos dons, que é a nossa necessidade de reconhecimento. Porque às vezes ninguém vai ver o que você está fazendo. Ninguém vai ver o que você está fazendo. Ninguém humano vai ver o que você está fazendo. E isso mexe com o nosso orgulho. Mexe com a nossa alma. Às vezes, você vai fazer. No dia que você parar de fazer, ninguém vai fazer. Obrigado. Nossa, foi lindo o que você fez. Às vezes não vão falar nada. Aí você chega no outro dia e tem alguém já no seu lugar fazendo. Porque a igreja não vai parar. Amém? A igreja avança. Aí você fala, nossa, que injusto. Não, irmãos. É porque quem paga não são os homens. É o Senhor. É para Ele. Então a gente tem que ter essa consciência. Tem uma historinha, talvez você já tenha escutado, de um casal de missionários, passaram a vida inteira, anos e anos e anos, ministrando, dedicar suas vidas às nações. E aí, finalmente estava voltando para casa, de barco, voltava no barco. Aí está no barco assim, ó, lá na frente eles veem onde o barco vai parar. E tem uma festa em faixa, foguete, balão, sabe? Que ele fala, nossa, para nós, não precisava, nossos irmãos é bonzinho, né? Chega lá, não era para eles, irmão, tinha um outro negócio, um outro pessoal no barco. Sabe quem estava lá para receber eles? Adivinha quem? Ninguém. Não tinha ninguém. Anos e anos e anos e anos. E aí, mexe com a alma, né? E aí a historinha, é verdade essa história, tá? Eles ficaram bolados. Poxa, mas ninguém nem para ajudar a gente a carregar as malas.
anos servindo. Aí a gente chega em casa, não tem ninguém para ajudar. Aí Cristo testifica no coração deles: mas vocês não estão em casa. Vocês não chegaram em casa. A casa é aqui comigo. Tem um festão aqui que eu preparei para vocês. Quem paga é o Senhor, irmãos. Então a gente precisa tirar o nosso coração da necessidade do reconhecimento. Dessa necessidade, às vezes você vai fazer e ninguém vai ver. Às vezes o pastor não vai te dizer muito obrigado pelo que você fez. Amém? Às vezes não, você vai vir no culto Volts e não vai ganhar nada. Mas você vai participar pelo menos. E eu que não posso nem entrar no sorteio. Né? Você está vendo? A coisa é boa, né? Mas você vai vir para o culto Volts e falar: nossa, nem um bombom ganhei. Né? Quando tem sorteio, eu sou a pessoa que não ganha. Tem as pessoas que ganham e tem eu. Né? Amém. Mas o Senhor vai pagar. Amém? Em quarto lugar, eu queria que você já ficasse de pé. Quarto e último lugar. Primeiro nós falamos sobre a consciência da urgência do Evangelho, uma visão colaborativa, fluímos nos dons, temos uma visão certa do dom. O importante não é o que a gente acha mais importante, o importante é onde Jesus plantou você para fazer. Amém? Não precisa dos homens reconhecerem, deixa que Jesus vai reconhecer, Ele vai te agradecer. Agora, em quarto lugar, nós temos que construir uma igreja. Se nós somos a igreja de Jesus, nós precisamos construir uma igreja empoderada no Espírito Santo. Meu irmão, qualquer pessoa, qualquer grupo, qualquer indivíduo que sabe lidar com o público, que tem uma boa eloquência, que tem uma boa estratégia de marketing, que tem dinheiro, tem recursos, ele consegue começar uma igreja, juntar pessoas. Isso é muito fácil. Ele consegue pessoas, ele consegue fazer um movimento dinâmico, chamativo, de sucesso. Ele vai atender os pobres, qualquer um. Basta ter jeito com o público, basta ter estrutura, basta ter uma boa equipe de marketing, basta ter dinheiro. E uma baita de uma igreja pode começar. Boa zona, cheio de gente. Mas deixa eu te falar uma coisa: só a unção quebra o jugo. O dinheiro não quebra, a estrutura não quebra, os nossos talentos não quebram. Só a unção. Então, se nós formos uma igreja com estrutura, com boa palavra, boa música, que atendemos os pobres, se não houver unção, não vai ter jugo quebrado, cadeia quebrada. Leonard Ravenhill escreve Por que Tarda o Pleno Avivamento? Um livraço, e ele vai dizer: aonde a lógica humana não chega, aonde a capacidade humana não vai, aquilo que o homem não pode fazer, somente o poder do Espírito Santo de Deus fará. Não adianta. E é isso que nós precisamos clamar nesse lugar. Porque você pode fluir lá no seu dom, você pode ser uma pessoa generosa, você pode vir, estar presente, servir, ajudar, colaborar, mas se não houver o Espírito entre nós, Ele não nos conhecerá. Porque é o Espírito que quebra o nosso orgulho, os pecados entre nós. É Ele que quebra as cadeias, é Ele que nos constrange do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que se move entre nós. Então nós vamos clamar esse Espírito agora sobre as nossas vidas. Você pode começar a orar nesse lugar e dizer: Senhor, eu estou aqui na sua presença. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe o que temos em nossas mãos, nosso conhecimento, nossa capacidade, nossas intenções, nossos recursos. O Senhor sabe de todas as coisas. Nós queremos dizer: usa-nos, usa as nossas vidas. Veja em nós disposição, tira de nós todo o cansaço de servir ao Senhor. Lembre-nos quem irá nos pagar, quem irá nos receber nos portões celestiais. E o Teu Espírito, nós clamamos, mova entre nós.
Porque se o seu espírito não estiver, só passa, Deus, tudo que fazemos é som e palco, não tem mais nada, é oco, morto. Mas se o seu espírito tiver, é vivo, cadeias são quebradas. A proclamação da liberdade. Então nós clamamos, venha sobre nós, batiza-nos com teu Espírito, enche o nosso coração da urgência do Evangelho, tira de nós as nossas desculpas, tira de nós. Nós pertencemos à igreja de Jesus.